Nós estamos no nosso culto de família, amém? E nesse mês, nós estamos falando de um tema bem específico. Nós temos falado, você tem ouvido aqui mensagens a respeito de alegria. E eu creio que se lá no início do mês você estava meio com cara de prejuízo, até aqui já deu para tirar essa cara daí. Até aqui já deu para se alegrar no Senhor, já deu para receber muita palavra da parte de Deus e já deu para encher o seu coração de alegria, amém? E nessa manhã, nós vamos novamente falar a respeito de alegria, mas uma alegria que é possível você desfrutar dela na plenitude lá na sua casa. Porque às vezes, irmãos, a gente fala que está se alegrando aqui. A gente se alegra aqui com os irmãos, a gente se alegra nesse momento aqui de coletividade, nesse momento de comunhão, mas quando passa da porta para fora, a circunstância já volta a nos atormentar, ela já volta a falar com a gente. Quando você chega lá e vê o boleto pendurado na geladeira, ele já começa a falar de novo com você, boleto fala, amém? Geladeira fala também. Quando a gente abre lá e só tem luz e água. Então, geladeira também fala, e essas circunstâncias, queridos, elas não podem falar mais alto conosco do que a palavra. Porque quando nós nos apegamos com a palavra, quando nós decidimos que a palavra vai ser aquela que terá maior influência na nossa vida, as circunstâncias se tornam algo pequeno. Pequeno. Porque todas elas, queridos, elas se levantam para tentar nos parar. O diabo ele não quer que você continue caminhando, ele não quer que você continue avançando, ele não quer que você continue fazendo a vontade de Deus. Então ele coloca circunstâncias em nossa frente para que nós possamos desanimar e desistir daquilo que o Senhor tem para nós. Eu ministrei aqui há uns domingos atrás e eu falei que a nossa fé ela tem um início, mas ela terá um fim. O autor e o consumador da nossa fé é Jesus. Então a nossa fé começa em Jesus e ela vai terminar em Jesus. Mas nesse trajeto, nós precisamos perseverar. Nós precisamos decidir continuar andando em fé. Continuar andando de acordo com aquilo que a palavra diz ao meu e ao seu respeito. Amém? Você está comigo? Então continua comigo aí. Abra sua Bíblia lá em João, no capítulo 16. João, no capítulo 16, só estou abrindo uma outra versão aqui para a gente. Na NVI, a palavra diz assim, versículo 24. João 16, 24. A palavra diz assim: até agora, vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Então, queridos, isso aqui é o próprio Jesus falando com seus discípulos. E se você pegar o contexto que Jesus vem falando antes, ele vem falando a respeito da sua morte, ele vem falando a respeito da sua partida com os discípulos, e no final, ele fala com eles: olha, até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a sua alegria seja completa. Então existe uma plenitude de alegria no Senhor, querido. Tem como a nossa alegria ser completa nele. A palavra diz que se nós pedirmos alguma coisa no nome dele, nós iremos receber, para que a nossa alegria seja completa. E aí eu posso até ver os pontos de interrogação nas cabeças aqui, mas eu estou pedindo um negócio tem anos e até agora não veio. Eu estou pedindo algo tem tanto tempo e até agora não se manifestou. Será que Deus não quer que a minha alegria seja completa, então? Será que a alegria completa Deus tem para alguns e para outros não? Querido, essa alegria completa, ela é para todo filho. Ela é para todo filho de Deus. Mas eu falei aqui que nós precisamos alinhar, nós precisamos ajustar
algumas coisas na nossa vida para que nós vivamos a plenitude daquilo que a palavra diz. Então, se eu quero viver essa alegria completa, se eu quero pedir e receber para que a minha alegria seja completa, eu preciso alinhar a minha vida com a palavra. Amém? E eu quero falar um pouco aqui hoje a respeito de oração. Porque nós oramos, querido, e isso é princípio bíblico, nós precisamos orar, nós devemos orar, é uma forma de nós nos relacionarmos com o nosso Pai, mas muita coisa que nós temos orado, nós não temos recebido, porque a oração não é só aquele momento que você separa ali no seu quarto para falar com Deus. Nós precisamos entender que a oração faz parte da vida do crente. Então é uma vida de oração, não é um momento ou um tempo de oração. Amém? E eu prego para você, prego para mim. Essa mensagem que eu vou pregar aqui, eu já preguei ela. Só que eu preguei lá em casa. Preguei lá em casa para a gente fazer alguns ajustes que eram necessários. E eu, se fosse você, colocava em prática lá na sua casa também, porque existe plenitude de alegria disponível para a sua casa. Existe plenitude de alegria disponível para a sua família. Então alinha aí, vamos ajustar, vamos apertar o cinto e vamos seguir em frente, amém? Vamos lá comigo para João, no capítulo 11. Nós vamos chegar a um bom lugar, aleluia. João capítulo 11, no verso 38, a palavra diz assim: Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal. Pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço, porque me ouviste. Verso 42. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviastes. Então, perceba comigo, esse texto, ele está falando a respeito da ressurreição de Lázaro. Lázaro havia morrido e Jesus soube da notícia. A Bíblia fala que Lázaro era amigo de Jesus, aquele quem Jesus amava. Quando as irmãs, a gente vai chegar lá, a gente vai voltar nesse texto, mas as irmãs de Jesus, quando foram dar a notícia de que ele estava enfermo, à beira da morte, elas falaram com Jesus: aquele a quem o Senhor ama está enfermo. E aí no verso 41 e 42, a gente vê eles tirando a pedra no verso 40, e no 41 e 42, a gente vê Jesus falando: Pai, graça eu te dou, porque o Senhor me ouvistes. O que é que Jesus estava falando? Pai, graças eu te dou, porque aquilo que eu estou falando aqui o Senhor está ouvindo agora. Mas no verso 42, a palavra diz que Jesus falou: o Senhor sempre me ouve. Então primeiro ele fala: graças eu te dou porque me ouvistes, e depois ele fala: graças eu te dou porque sempre me ouve. E querido, quando eu li esse texto, o Senhor me falou algo a respeito da nossa vida de oração. Ele começou a comunicar algo ao meu coração a respeito da nossa vida e do nosso tempo de oração. Por quê? Porque quando nós tiramos o nosso tempo, o nosso momento de oração, quando a gente vai lá para o quarto orar, a gente vai com aquele objetivo, a gente vai com essa consciência: eu vou orar agora porque Deus está me ouvindo. Amém ou ai de mim? Então a gente vai com essa consciência: agora eu estou orando, agora eu vou tirar o meu tempo, vou para o meu momento de oração, vou orar ao Senhor, vou pedir ao Senhor aquilo que eu preciso, vou falar com o Senhor aquilo que eu quero, e eu tenho certeza que o Senhor me ouve. Mas quando a gente leu lá em João 16, 24, a Bíblia diz que se nós pedirmos no nome dele, nós iremos receber para que a nossa alegria seja completa. Queridos, das duas, uma. Ou a Bíblia está errada ou nós estamos errados. Eu acho que quem está errado somos nós. Eu acho não, tenho certeza.
Quem está errado somos nós. Então nós precisamos alinhar nossa vida com a palavra. Jesus, quando estava de frente à sepultura de Lázaro, ele diz: Pai, graças eu te dou, porque o Senhor me ouvistes. Em seguida ele diz: Pai, o Senhor sempre me ouve. E aqui, querido, eu quero entrar com você no nosso tempo de oração e na nossa vida de oração. Quando nós vamos orar, quando nós separamos o nosso tempo de oração, a gente entra para o nosso quarto, a gente fecha a porta e a gente começa a orar ao Senhor, começa a fazer um monte de pedido, começa a falar um monte de coisa. Eu não sei quanto a você, mas existem coisas que eu pedi em nome de Jesus, eu pedi ao Senhor há anos atrás e até hoje eu não recebi. Talvez seja só eu que preciso fazer alguns ajustes, mas acontece comigo. Mas quando eu li esse texto, querido, de Jesus falando: Pai, o Senhor sempre me ouve, ligou uma luz. Por quê? Porque às vezes a gente vai para o nosso tempo de oração, a gente vai para o nosso momento de oração, e lá no momento de oração a gente começa a orar a palavra, a gente começa a falar aquilo que a palavra diz ao meu e ao seu respeito, mas muitas vezes como desesperados por algo, querendo buscar algo da parte do Senhor, numa situação de desespero. E querido, é lícito e é bíblico, quando a gente vai para esse nosso momento de oração, a gente começar a orar e falar mesmo a palavra, amém? Não pare de fazer, está certo, está correto e é lícito. Vamos continuar fazendo dessa forma, mas o ajuste que precisa ser feito é aqui, é do outro lado. Porque quando a gente entra para o quarto de oração, a gente tem consciência que Deus está nos ouvindo. Mas quando a gente está lá no nosso trabalho, essa consciência vai embora. Mas Jesus disse: Pai, o Senhor sempre me ouve. Então deixa eu te dizer, quando você participa de conversas paralelas, de conversas torpes, como a Bíblia diz, lá no seu serviço, e aí você chega na sua casa e começa a orar a palavra, por algo que você falou contra a palavra lá no seu ambiente de trabalho, querido, não passa do teto. Não passa do teto. Sabe por quê? Porque não está relacionado a um tempo de oração, está relacionado com uma vida de oração, está relacionado com uma vida em Deus. A palavra diz, querido, que o justo, ele viverá pela fé, ele não viverá momentos de fé no seu quarto. A nossa vida deve ser uma vida baseada na palavra, deve ser uma vida baseada naquilo que as Escrituras dizem ao nosso respeito. Ah, então eu vou ficar chato. Não, querido, você não precisa virar um crente chato. Você não precisa ficar o tempo todo citando versículo da Bíblia lá no seu serviço. A única coisa que você precisa é falar certo. Ah, se o povo está fazendo uma fofoca e eu estou lá no meio participando, eu estou fazendo fofoca. E não adianta eu entrar para o meu quarto e falar: ah, Pai, graças eu te dou. Porque Deus está ouvindo. O Senhor sempre nos ouve. Então talvez tenham coisas que a gente está orando certo, a gente está pedindo em nome de Jesus, a gente entra para o nosso quarto para pedir mesmo em nome de Jesus, para falar com Ele, e a gente tem a consciência que Ele está ouvindo. Mas a Bíblia diz, o próprio Jesus disse: se pedires em meu nome, recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Querido, eu não acredito que Jesus estivesse brincando ali. Se Jesus falou, é prego batido e ponta virada. Acabou. Então, se Jesus falou, está falado. Se pedires alguma coisa em meu nome, vocês receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Mas então, se eu tenho ido para o meu quarto de oração, se eu tenho ido para o meu lugar de oração, se nesse lugar eu tenho pedido coisas ao Senhor e não tenho sido atendido, eu preciso alinhar a minha vida. Eu preciso começar a andar de acordo com aquilo que a palavra diz. Eu preciso começar a falar aquilo que a palavra diz. E quando eu digo, querido, falar aquilo que a palavra diz, é o que eu falei. Você não precisa ficar citando versículo o tempo todo e se tornar um crente chato. Essa semana eu passei por uma situação lá na empresa que eu olhei e falei assim: rapaz, eu estou achando que eu estou fazendo o negócio certo. Mas ao mesmo tempo me veio uma responsabilidade tão grande, porque eu estava saindo do café lá na empresa,
E aí tinha mais 3 pessoas que saíram junto comigo. E aí um deles fez uma brincadeira. Ele estava na minha frente. E aí ele fez uma brincadeira, não brincou comigo, mas brincou com alguém que estava lá junto com ele. E aí um deles olhou para trás e me viu. Quando ele me viu, ele virou para o outro e falou assim: perto do Gilson não brinca assim não, rapaz. Aí eu olhei, não falei nada, continuei na minha. Ele foi falando: não fala isso perto do Gilson não. Aí ele continuou falando: você brincar... palavras dele, tá, irmão? Não estou falando isso aqui para me exaltar, nada disso não. Mas é para falar com você que é possível essas coisas acontecerem com você também. Aí ele olhou para trás de novo e falou assim: você falar um negócio desse perto do Gilson é a mesma coisa que você está ferindo o próprio Jesus. E aquilo, irmão, me veio uma responsabilidade tão grande. Mas é possível. É possível as pessoas verem isso em nós. Mas por que ele falou isso? Porque eu fico citando versículo da Bíblia para ele? Não. Eu vivo aquilo que a palavra diz ao meu respeito. Queridos, aqui quando você vê a gente subindo aqui, qualquer um dos ministros que subam aqui para ministrar, a gente não está aqui falando de conto da carochinha, não. A gente está aqui falando daquilo que nós vivemos. Então é possível a gente viver uma vida a tal ponto que as pessoas vão olhar para a gente e vão falar assim: se você fizer isso perto dele, é como se você estivesse ferindo o próprio Jesus. Você não precisa ser chato. E agora deixa eu contextualizar aqui, para que você entenda esse rapaz. De onde veio a fala dele? Eu comecei a pensar, de onde que ele tirou isso? Como que ele viu isso? Esse rapaz, irmãos, ele tem uns comportamentos um pouco distantes daquilo que a gente faz lá nas nossas atividades, sabe? E alguns deles, eu pude observar até falha de caráter. Mas ele não é cristão. Ele começou a ir na igreja agora, tem pouco tempo que ele começou a ir. Chegou perto de mim numa alegria para contar: estou indo na igreja. Falei: glória a Deus, continua lá. Mas ele veio de um contexto de umbanda. E na adolescência dele, a família passando muita dificuldade, eles foram morar na rua. E morando na rua, você sabe como que é a situação. Esse cara passou fome. Esse cara teve que dar o jeito dele na adolescência para sobreviver. E eu não sabia disso até o dia que ele me contou. Mas as pessoas olhavam para ele, e algumas ainda olham. Olham para ele com um ar de superioridade, desfazendo dele por causa das atitudes que ele tem. E aí um dia eu chamei ele para almoçar comigo, a gente foi almoçar junto. E nesse almoço, ele compartilhou comigo a história da vida dele. E aí eu entendi, é por isso que ele se comporta assim. É por isso que ele tem essas atitudes que vão totalmente contra aquilo que a maioria do povo está fazendo. Irmão, me veio uma compaixão por causa daquele jovem. Então o que eu quero dizer para você? Cada um de nós carrega uma história. Às vezes você olha para o irmão que está do seu lado e você vê só o que ele está vivendo hoje. Você vê só os comportamentos dele agora. Mas o que esse irmão viveu para chegar até aqui, querido? O que ele passou para chegar até onde ele está hoje? Eu não estou falando para você que nós devemos ficar presos no nosso passado, não. Porque a Bíblia diz que aquele que está em Cristo é nova criação, as coisas velhas se passaram. Mas essa é uma realidade minha e sua, que estamos em Cristo. Existem pessoas aí fora que ainda estão presas lá. Que ainda estão presas no passado. E quem é que vai libertar esse povo, querido? Sou eu e você. Então nós precisamos, antes de julgar, antes de condenar, antes de colocar um peso sobre aquela pessoa, nós precisamos entender a história dela. Nós precisamos entender de qual contexto que ela veio, o que ela viveu, o que ela passou durante a sua infância e juventude para chegar até onde ela está hoje.
Irmão, e se você conhecer a história das pessoas e isso não gerar em você uma compaixão por elas, aí eu te aconselho a rever você mesmo. Aí eu te aconselho a rever você mesmo. O que está acontecendo comigo que eu não consigo ter compaixão de uma pessoa que viveu tudo isso? Quando nós conhecemos a história e essa compaixão vem, querido, você começa a olhar para as pessoas de uma outra forma. Amém? Então se preocupe com as pessoas, conheça a história das pessoas. Nosso evangelismo aqui que a gente teve final de semana passado, eu vim para conhecer a história de um cara. Um cara. Eu fiquei 1h40, eu marquei no relógio, 1h40 conversando com um cara. E valeu a pena, irmão. E valeu a pena. Então nós precisamos ajustar a nossa vida com aquilo que a palavra diz. Nós precisamos alinhar a nossa vida com a palavra. Então vou me tornar chato. Não, irmão, não precisa se tornar alguém chato. Jesus era um cara chato? Eu não consigo olhar para Jesus e ver Jesus chato. Eu olho para Jesus nas escrituras, eu vejo um cara muito da hora. Um cara que quando era para brincar, ele brincava. Um cara que quando era para ser firme, ele era. Um cara que quando era para ensinar, ele ensinava. Um cara que quando era para abraçar, ele abraçava. Um cara que quando era para trazer alguém para perto, ele trazia, ele não tinha problema nenhum com isso. E mais, era um cara que não se decepcionava com as pessoas. Era um cara que não guardava rancor das pessoas. Querido, as pessoas vão nos decepcionar. Quando a gente decidir trazer alguém para perto, para cuidar dessa pessoa, esteja certo, elas vão te decepcionar. Mas isso não pode te parar. Isso não pode ser motivo para você desistir de alguém. Jesus, quando ele chegava em alguém que tinha, aliás, todos tinham um nível de maturidade menor do que Jesus. O que Jesus fazia? Ele descia até o nível das pessoas. Mas ele não descia para ficar aqui. Ele descia para trazê-las para cá. Então é isso que nós precisamos fazer. Se for preciso, eu vou descer no nível que aquela pessoa está. Mas eu não vou ficar lá com ela, eu vou trazer ela para cá comigo. É isso que nós precisamos fazer, querido. E pode ser que existam pessoas que tenham até se afastado do evangelho, se afastado da igreja, porque têm visto as falas erradas nossas lá fora. Pode ser que tem pessoas te observando lá no seu trabalho e olhando, eu sei que aquele cara ali vai na igreja, eu sei que aquela menina ali vai na igreja, aquela senhora, aquele senhor, eu sei que ele vai na igreja. Então deixa eu observar o que ele tem falado, deixa eu observar a vida dele para ver se é para esse lugar que eu vou. O livro Qualificados, de Tony Cook, ele conta a história de um motorista de ônibus, e eu já falei disso aqui em uma ministração atrás. Um pastor foi enviado para a igreja em uma determinada cidade, e um motorista de ônibus, aquele pastor foi pegar um ônibus, foi tomar um ônibus, e no ônibus, quando ele embarcou, o motorista devolveu para ele o troco a mais, 55 centavos a mais, querido. O que é 55 centavos? E aí aquele pastor pegou o troco, não conferiu na hora, sentou lá no seu lugar, e quando ele sentou, ele foi conferir. Quando ele conferiu, ele viu que tinha 55 centavos a mais no troco. E aí ele conta na história, o relato lá no livro, ele conta que na cabeça dele veio um monte de pensamento. Veio um monte de coisa. Ah, isso é Deus querendo te abençoar. É de Deus, fica para você. Outro pensamento que veio, são só 55 centavos, ninguém vai perceber. É tão pouco, não vai fazer diferença para ninguém. A empresa de ônibus tem muito dinheiro, o que são 55 centavos? Está tudo certo, leva embora. E aí, com aquele monte de pensamentos na cabeça, aquele pastor decide se levantar do seu lugar, antes de descer, voltou lá no motorista e devolveu para ele, falou com ele, aqui, você me deu o troco a mais, tem 55 centavos a mais. E entregou para o motorista. Quando ele entregou, aquele motorista perguntou para ele, o senhor é o novo pastor da igreja tal, né? Aí ele falou, sim, sou eu. Aí o motorista virou para ele e disse assim,
Eu te dei o troco a mais de propósito. Eu estou procurando uma igreja para congregar e eu queria saber se a sua igreja é a igreja que eu tenho que ir. Imagina, querido, se ele não tivesse devolvido aquele dinheiro. E às vezes nós colocamos esse peso de qualificação apenas em cima dos ministros, em cima dos pastores. Querido, é para todo crente. Todo crente precisa ser qualificado naquilo que a palavra diz. Você acha mesmo que você não está sendo observado lá no seu trabalho? Na sua escola? Na sua rua? Você acha que seus vizinhos não estão te olhando, não? Nós estamos sendo observados o tempo todo, querido. E é por isso que nós precisamos alinhar a nossa vida com aquilo que a palavra diz. Porque se a nossa vida estiver alinhada com a palavra, as pessoas irão se aproximar de Jesus por causa de você. Mas agora, se não estiver alinhado, o contrário também é verdade. Elas irão se distanciar de Jesus por causa de você. Eu não sei você, eu não quero carregar esse peso sobre a minha vida. Eu não vim aqui nessa manhã para trazer condenação, para trazer peso, para trazer julgo sobre a sua vida, não. Eu vim te alertar que a nossa vida precisa estar alinhada com a palavra. Porque se não estiver alinhado, querido, não adianta, igual eu já falei, não adianta eu ir lá para o meu quarto de oração para orar, crendo que eu vou receber, porque eu não vou. Para quem está fazendo rema, eu quero abrir um parênteses aqui. No rema, irmão, você vai ouvir muito. Declara a palavra. Declara aquilo que você precisa, porque vai se materializar. Deixa eu te dizer algo. Cuidado para você não se tornar um desequilibrado e pensar que aquilo que você fala tem que acontecer, que você manda em Deus, porque você não manda, Deus é soberano. As coisas vão acontecer quando nós declararmos, se a nossa vida estiver alinhada com a palavra. Se a nossa vida estiver alinhada, querida, aí sim, declara. Aí sim, chama a existência. Aí sim, pode pedir porque vai acontecer. Mas se tiver faltando ajuste, querido, não caia nessa não. Não caia nessa não. Porque Deus continua sendo Deus. Ele continua sendo soberano. Então nós precisamos alinhar nossa vida. Nós precisamos ajustar o que precisa ser ajustado. Para que nós vivamos a plenitude de alegria. Você está comigo? Eu quero chamar o pessoal da música para parecer que está acabando. Você recebeu alguma coisa até aqui? Então, se nós não tomarmos esse cuidado de receber a palavra, é bíblico, irmão, é bíblico a gente declarar assim aquilo que a gente precisa, é bíblico a gente trazer à existência aquilo que a gente precisa pela fé, isso é bíblico. Mas é bíblico também ter uma vida reta, ter uma vida alinhada, ter uma vida de acordo com aquilo que a palavra diz, ter uma vida de caráter aprovado, isso também é bíblico. Eu ouvi Suelen falando algo na reunião de supervisão que nós estivemos sexta e ontem, e aquilo me marcou muito. Suelen disse o seguinte: as pessoas têm muita fé para comprar um carro novo, para ganhar uma Ferrari, para ganhar até um avião, para conseguir bens materiais. As pessoas usam muita fé para isso. E é bíblico, é lícito. Mas as pessoas não usam a mesma fé para abandonar o pecado e viver uma vida de santidade. A mesma fé, querido, que nós usamos para querer conseguir coisas em Deus, é a fé que nós usamos para abandonar o pecado. O pecado já não tem mais domínio sobre nós.
Eu já falei aqui algumas vezes e vou repetir. O problema do pecado foi resolvido em Cristo. O que precisa agora é eu e você nos posicionarmos nas verdades da palavra para que nós vivamos uma vida de santidade. Querido, e se você estiver vivendo nesse lugar, se você estiver vivendo uma vida reta, uma vida de santidade, pode pedir no nome dele, que você vai receber para que a sua alegria seja completa. Amém?